17 de novembro é o dia da prematuridade e nós trouxemos hoje duas especialistas para desmistificar esse tema. Confira tudo no Saúde e Educação. Boa noite, o Saúde e Educação está no ar e o tema de hoje é a prematuridade. E para conversar sobre o tema, eu estou aqui com a enfermeira supervisora da UTI neonatal da Santa Casa de Rio Claro, Rebeca Alves, e a médica neonatologista, coordenadora da UTI neonatal da Santa Casa de Limeira, doutora Soraya Drago Menconi. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, tudo bem? Neste mês de novembro, nós falamos sobre a sensibilização do tema prematuridade. Doutora, quais são os casos mais comuns que fazem os bebês nascerem prematuro? São vários aspectos que levam à prematuridade, mas principalmente infecções. Mães que não seguem o pré-natal de uma maneira adequada, às vezes exercícios físicos demasiado, mas principalmente infecções. É o que mais leva a um prematuro a nascer e ficar dentro da UTI neonatal. Rebeca, como é para essa família que fica dentro da UTI? Porque às vezes a mãe, a família passam meses vivendo esse ambiente. Isso, é um misto, né, de angústia, ansiedade, não só para a mãe, mas como para toda a família, né? Realmente é algo inesperado para eles, então essa surpresa, né, do parto prematuro, a internação desse bebê, porque toda mãe, né, o desejo dela é que ela tenha e que leve esse bebê para casa. Então é uma rotina diária, né, que ela vai estar tendo que fazer, tá indo até o hospital, toda aquela expectativa, né, que ela teve, assim, de estar levando esse bebê ainda para casa, as aflições. Então a gente tem que estar também facilitando, né, não só o aspecto físico, que ela esteja bem, mas ela tem que estar com o emocional também bem, a alimentação dela. Então é toda uma preocupação da equipe para que essa mãe esteja bem, para poder também, né, dar ali o suporte que o bebê vai precisar. É assistir a família também, não é, doutora? É um desafio que também precisa ser assistir essa família. Eu sempre penso assim, toda vez que nasce um prematuro, ele muda completamente todas as expectativas de toda a família. E a gente não consegue garantir a esta família se este prematuro vai ficar bem ou não. Então, quando você dá a primeira notícia para esta família, é muito difícil, porque eles querem assertivos, né? Toda vez que você fala alguma coisa, você tem que ser muito assertivo. Então, vai dar tudo certo, vai ficar bem, e você tem que falar, não, olha, pode não dar certo, pode acontecer isso. Então, a gente tem que ter um vínculo com esta família e conversar diariamente com ela. A enfermagem, neste momento, ela é fundamental dentro da UTI, toda a equipe multidisciplinar, porque nós temos a psicóloga, nós temos assistente social, a fonoaudióloga, a nutricionista, no caso das mães, que a gente acaba usando muito a nutricionista para ajudar essas mulheres. E tudo vai tendo que ser ajustado, porque imagina que ela faz um bebê imaginário, é um bebê que vem pronto, né, lindo, de 3 quilos, e que em 2 dias ela está em casa, e nada disso acontece. Nasce um bebê pequeno, nasce um bebê prematuro, que precisa de muito cuidado, respirador, fio, elas só enxergam os fios, né, via de regra, quando você conversa com uma mãe de UTI, elas falam algumas coisas assim, eu só vejo fios, não vê o bebê. Aí quando começa a melhorar um pouquinho, vem o monstro de olhos vermelhos, que é a balança, né? Porque se não ganha peso, não vai embora. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado com esta família. A nossa UTI é uma UTI aberta, uma UTI que disponibiliza ao pai e à mãe o momento de ficar com o bebê 24 horas. E os avós também entram todos os dias. Então, isso facilita um pouco esse vínculo da mãe com o bebê e ela entender quem é aquele bebê que nasceu. Ameniza, né, um pouco dessa ansiedade, né? Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas querem perguntar para as nossas especialistas. Pode rodar. Quando os bebês prematuros vão para casa, quais os cuidados que precisam ter?
Essa é uma pergunta muito boa, porque é uma angústia de toda mãe quando recebe a alta, né? Aquele bebê que ali estava assistido por toda uma equipe de especialista, né? Que tinha toda uma assistência, agora ele foi para casa. E aí? E aí tem uma chargezinha que é bem legal, que vai a mãe, o pai e o bebê primeiro no carro, lá todo mundo feliz, e a ambulância atrás, com o médico, a enfermeira, todo mundo embora para casa deles. Mas existe essa necessidade. Eu acho que a metodologia Canguru ajudou muito nesta questão de dar segurança à mãe para cuidar deste bebê. Então, quando ela vai para casa já cuidando, já tendo, e mesmo o alojamento conjunto tardio, que a gente deixa os bebês maiores, ela vai mais segura. Então, preparada para cuidar daquele bebê diferente dos outros, né? E o cuidado também, que é muito importante, é não ter visita exageradas, não ficar saindo com essa criança o tempo todo, lembrar que ele é um bebê que tem mais fragilidade às infecções. Então, não deixar ninguém ficar beijando muito. E isso é uma preocupação, porque as mães querem sair e mostrar o seu bebê para todo mundo, e aí acaba uma loucura. E, Rebeca, como falar para essa mãe, né, dar a notícia que agora ela tem alta, que ela vai para casa, gera uma angústia também na mãe. Ao mesmo momento que é um momento feliz de receber a notícia da alta, também vem o medo que agora estou sozinha, né, para cuidar. Será que eu vou dar conta, né? São várias etapas, né? É um processo até longo. Então, quando está se aproximando a alta, né? A médica, ela já nos comunica. Então, a gente tem que passar... Essa mãe passa por um treinamento, né? Como lidar com o bebê, então como dar o banho no bebê, como fazer os cuidados, né? Com o bebê, troca de fralda, higiene... Por algumas vezes essas crianças também saem do hospital ainda usando algum tipo de medicamento. Então nós da enfermagem temos que também dar esse suporte para a mãe, orientar, né, em cima do que é passado, né, pela médica, o receituário, a dosagem, né. Então a gente acaba facilitando também para que ela tem esse conhecimento também de como dar, também em parceria com farmacêutica, com a equipe, né? Para estar orientando ela como dar essa medicação, tá orientando a mãe também a estar encaminhando esse bebê em tal prazo para estar passando com o pediatra. Muitas vezes esses bebês também têm que estar passando com acompanhamento, né? De fono, físio, também para a reabilitação dele. Então, ele teve aquele atendimento hospitalar, porém ainda na alta hospitalar, a mãe continua tendo que levar esse bebê, né? Muitas vezes também para continuar um acompanhamento fora do hospital. Isso também vai gerar mais segurança na mãe, né? Ela tendo essa certeza da volta. Nós vamos para um rápido intervalo e o Saúde e Educação volta já. Saúde e Educação está de volta e nós estamos falando sobre prematuridade. No mês de novembro é feito o mês de sensibilização ao tema. E para saber um pouco mais sobre o tema, eu tenho aqui comigo a enfermeira supervisora da UTI NEO, Rebeca Alves, e a médica neonatologista, a doutora Soraya Drago Menconi. Pessoal, a gente vai agora nas ruas saber o que as pessoas querem saber sobre o tema. Pode rodar. Como ajudar a mãe e a família de um bebê prematuro? O que eu digo ou não digo para eles? Essa é uma pergunta bastante pertinente, não é? Muito boa. E aí, doutora, como que ajuda essa mãe, essa família? Eu acho que as pessoas que querem ajudar de fato, primeiro elas têm que conhecer um pouquinho dessa rotina do prematuro, porque as pessoas dão muito palpite sem conhecer exatamente como funciona. Então, procurar ajuda. Ela mesma, quando tiver dúvida, procurar o serviço de saúde, procurar o banco de leite, principalmente com relação ao aleitamento. Essas mães não são incentivadas a amamentar porque eles têm medo, eles têm medo que o bebê fique doente, que perca peso. Então, se informar, hoje na internet tem muita coisa, mas tem que se informar em sites bons, em sites confiáveis, não em qualquer site.
E Rebeca, e aí, como falar para essa mãe? Aquela palavra de apoio, de incentivo, tomar cuidado com aquelas dicas, né? Porque toda mãe gosta de dar dica para uma nova mãe. Tomar cuidado mesmo em relação ao aleitamento materno, né? Muitas delas, às vezes, eu tô sem leite, tô com uma pessoa, né, conhecida, geralmente é até da família, né, eu vou dar o leite, então vou amamentar. Então tá orientando, né, nesse caso. Que isso da não é bom, né? Não é bom. Cruzada não. Isso. Até acho que aqui é um momento importante de falar, que é dar uma dica, porque esse é um costume muito antigo da amamentação cruzada, né? É porque não se sabia exatamente quais eram os benefícios e quais eram os riscos de uma amamentação cruzada. E na época também a gente não sabia ajudar essas mulheres que não tinham condição de amamentar. Então o que se fazia e que salvou muita gente que as pessoas da família, até as amas de leite, ajudavam a amamentar. Né? Então, histórico, hoje, né? É histórico, então é uma coisa que é cultural. Hoje a gente sabe que não se deve fazer isso por uma série de doenças que podem ser passadas pelo leite materno e a gente não tem esse controle, esse cuidado com todo mundo. E vamos aproveitar então para falar um pouco do banco de leite, né? Porque essa mãe que não consegue amamentar por N razões, né? Ela tem disponível o banco de leite para ajudar. E o banco de leite é um processo seguro do leite que a criança está recebendo. Sim, o Brasil tem uma rede de bancos de leite que exporta conhecimento, né? Na América Latina e Europa também. É uma rede forte, é uma rede que tem qualificação para tal e os profissionais todos são treinados, qualificados, são todos prontos para ajudar uma mãe que não consegue. Hoje a gente consegue fazer relactação, por exemplo, translactação, que são métodos que a gente usa para ajudar a mãe que quer amamentar a aumentar a sua produção de leite, né? E nesse local é um lugar onde você vai receber as informações corretas, não é? E tem várias unidades básicas que também fazem esse trabalho com maestria. Então, essa mulher pode conseguir amamentar hoje com muito mais tranquilidade. E Rebeca, a própria equipe de enfermagem, ela é treinada para auxiliar a mãe nesse momento também, né? Da amamentação. Sim, a gente fornece tudo que ela precisa, tira as dúvidas, a gente está ali a todo momento com ela, orientando como vai ser a pega, adaptando também esse bebê, né? Porque muitas vezes a posição não é a posição tradicional, a gente pode estar colocando numa outra posição. Lembrando que a gente tem também os partos múltiplos, né? Então muitas vezes a mãe tem que amamentar 2 crianças ao mesmo tempo. Então a gente está ali do lado para auxiliar no que precisa. Também lembrando que as mães que não conseguem realmente amamentar, às vezes não conseguem, não têm essa produção de leite, esses bebês prematuros recebem também o leite materno das doadoras, né? E lembrar que não é só sangue que salva a vida, leite materno salva a vida, não é mesmo? O leite é considerado ouro branco, né? Porque a gente tem dificuldade que as pessoas entendam. Primeiro que amamentar é a melhor forma de alimentar este bebê. Então, se você não consegue fazer com que a mulher entenda que isso é importante, que dirá que ela doe leite. Então, é um trabalho de conscientização árduo, que demora um pouco para render frutos, mas quando as mulheres começam a entender que amamentar é a melhor forma de alimentar seu filho, porque hoje até o coeficiente de inteligência já se provou que melhora com o aleitamento. E elas também conhecem, principalmente as mulheres que passaram por um processo de internação em UTI ou que tem alguém da família, elas se sensibilizam mais. Porque a UTI neonatal, ela é um lugar que é um lugar meio utópico, as pessoas não conhecem, só quem passa por lá. Não é uma prática diária. Imagina, 10% das gestações tem algum risco, 1% interna. Então, de todas as gestações, muito pouco vai internar. Agora, quando alguém conhece, eles se sensibilizam mais, não é? E aí eles vão disseminando essa ideia, essa informação para que as pessoas possam doar mais leite. Pena que não chega ainda a gente a ter a quantidade suficiente para poder suprir toda a UTI neonatal. Ainda é muito pouco. Falta consciência, né? Falta consciência da importância. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta
elas vão falar um pouquinho dessa desmistificação do ambiente de UTI neonatal. Com a gente. O Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre prematuridade. E aqui comigo no estúdio está a doutora Soraya Drago Menconi, médica neonatologista, e a Rebeca Alves, enfermeira especialista em neonatologia. Vamos desmistificar um pouco esse ambiente UTI, né? Que quem está em casa pensa que o UTI neonatal é um lugar, primeiro, muito triste, né? De muita angústia, de sofrimento, e que a criança, quando ela vai para a UTI, é necessariamente algo extremamente grave. Não necessariamente, não sempre. Não sempre. Normalmente é um ambiente um pouco tenso, principalmente no momento da internação, que aquela família não entende o processo e está ainda muito fragilizada com o nascimento de um prematuro. Mas a UTI neonatal ela é um lugar também que é muito acolhedor. As enfermeiras, as técnicas, os médicos, todo mundo que trabalha, a equipe multi, a psicóloga, a gente é muito acolhedor com essa família, porque entende esse processo de fragilidade. Isso nos torna quase que uma família mesmo lá dentro. Tem pacientes que chegam a ficar 4 meses com a gente, né? 5, 6 meses internados numa UTI neonatal, e isso nos faz tornar parte da família. Então, a gente sofre quando acontece um desfecho não favorável, a gente sorri com eles. Tinha mãe na nossa UTI que fazia aniversário todo ano da criança que já tinha tido alta, ela levava bolo, bexiga, comemorava aniversário lá. Então, a UTI, ela é um ambiente que não é frio, é um ambiente às vezes tenso, quando você tem que dar notícias que não são aquelas que o pai e a mãe esperam. Mas nós temos um preparo para fazer isso, toda uma forma de trabalhar essas notícias. E ela hoje é uma UTI aberta, o que era fechado antes, que fazia com que as mães normalmente ficassem afastadas dos seus filhos, aumentava o índice de adoção, elas deixavam as crianças para adoção, porque não tinham vínculo com este bebê. Com esse evento de UTI aberta, aos pais ficarem lá, e o canguru que traz a família para cuidar deste bebê, a gente conseguiu deixar mais leve, né? O que poderia ser muito difícil fica mais fácil e mais leve. E Rebeca, fala um pouquinho dos projetos que acontecem dentro da UTI também, né? Que é para justamente levar esse ambiente de uma forma mais leve, como a doutora colocou. Sim, nós temos o projeto Canguru, né, o método Canguru, então onde a mãe fica com o bebê pele a pele. Esse bebê, ele é aquecido, né, pelo calor da mãe, aumenta o vínculo, aumenta até a produção de leite da mãe. O bebê, ele tá ali aninhado como se ele estivesse ainda no útero materno, né, então sentindo o calor da mãe, ouvindo os batimentos, né, cardíacos da mãe, tendo contato ali com a flora da mãe, né, que passa imunidade para esse bebê também. O vínculo, né, que é restabelecido, então tem aquela separação da internação, daquele período crítico, né, que o bebê passou, que neste primeiro período às vezes acabam não tendo essa proximidade, geralmente não pode ainda estar pegando no colo, então com o método Canguru vem facilitar isso. Hoje nós temos também o projeto do polvo, do Octo, né? Então é um projeto que vem também porque na verdade, o que temos não tem ainda nenhum estudo comprovando, né? Na verdade, são experiências que o cordão umbilical do polvo, ele arremata ao cordão umbilical. Os tentáculos do polvo arremata ao cordão umbilical. Então, o bebê, ele acaba tendo aquela sensação que ele ainda está agarradinho ali ao cordão, que ele ainda está no útero materno, né? Então, isso traz alguns benefícios também para o bebê. Então, as experiências mostram que esse bebê fica mais tranquilo, o nível de oxigênio, né, a saturação também se normalize, frequência cardíaca também desse bebê, ele não fica tão agitado, ele fica mais tranquilo, organizado. Então, isso é um projeto que a gente tem e que está trazendo bastante resultados também para a gente.
Excelente. E lá na sua UTI também, né, doutora? São mais de 20 anos de UTI neonatal, de experiência, e você também tem algumas vivências bem bacanas. Nós temos a metodologia Canguru, desde que ela foi implantada no Brasil, a gente entrou nesse projeto. O Octopus a gente ainda não fez na forma que todo mundo ainda está fazendo, porque a gente tem que tomar cuidado também com algumas questões do CCIH, cada hospital tem uma visão disso, então a gente vai por um caminho um pouco mais lento, a gente entrega o polvo na alta como um presente para as crianças nesse momento. Nós tivemos já o projeto da avó participativa e aí a gente está retomando esse projeto, onde a avó ficava no lugar da mãe quando a mãe não pode permanecer com o bebê. Então era treinada, tinha todo um projeto de organização dessa avó dentro da UTI, os horários e tudo mais, para que ela não assuma a posição de mãe, que essa é uma preocupação, né? Mas que ela possa ajudar esta mulher que está cansada, principalmente se ela tem mais de um filho. Quando a mãe é primeiro filho, primigesta, ela tem tempo para ficar na UTI. Então ela fica bem, se você pedir para ficar o dia todo, ela fica. Quando ela tem 2, 3, ela já não consegue, ela tem que dividir esse tempo com os outros filhos, com as tarefas de casa. Então, neste caso, a avó ajuda bastante. E também tem o pai que participa o tempo todo, a UTI aberta para o avô, não tem mais horário fixo para entrar. Então, a gente também, nos momentos difíceis que a criança está grave, a gente abre para tios, para a visita religiosa. Então, a gente tem todo um cuidado com as famílias, mas ele é um cuidado quase que individualizado, quase não, né? Ele é individualizado para cada bebê na medida que aquele bebê precisa de alguma coisa. Se a mãe foi a óbito, que já aconteceu isso, a gente elege alguém da família para assumir essa posição junto ao pai. Então nós temos uma série de situações. A psicóloga é muito atuante, a assistente social muito atuante na nossa UTI. E a fisioterapia também, que ajuda na posição, no cuidado com o canguru. Então eu acho que uma UTI que preza pela qualidade da assistência, ela precisa ser multidisciplinar, né? Ela precisa olhar todos os aspectos daquela família e daquele bebê. Com certeza. E é uma área que todo mundo no hospital acaba se envolvendo eles também, se apaixonam, né? Toda vez que alguém vai lá, eles se apaixonam. É uma área que demanda visitas constantemente, né? Interessante que, assim, quando nós temos funcionários do hospital que, por algum motivo, seus filhos prematuros ficaram lá dentro, isso muda totalmente a visão daquele funcionário e ele leva isso para a unidade que ele trabalha, mudando a forma com a qual ele enxerga o UTI neonatal. Então isso eu acho que é muito salutar e muito interessante, porque eles trabalham no hospital e não conhecem exatamente as minúcias do nosso trabalho. E quando eles conhecem, eles passam a valorizar. Então, tem um carinho, né? Isso, especial. Aí muda até o jeito dele mandar o concentrado de hemácia que você precisa, muda a forma que a farmácia te olha. É muito interessante isso, né? E basta uma experiência. Muito bonito, né? É bonito, é emocionante. E para nós encerrarmos esse bate-papo de hoje, qual a mensagem, doutora, que você deixa para quem está lá em casa que está vivendo o momento da prematuridade? A primeira coisa é ter calma, paciência. E entender que é um processo mais longo, não é uma coisa que vai resolver-se de uma hora para outra. A mãe do prematuro, ela é uma mãe que primeiro precisa trabalhar com ela mesma a diminuição da ansiedade. O prematuro, ele tem seu tempo de desenvolvimento e ele precisa desse período para ele amadurecer, para ele conseguir fazer evoluir para ir para casa. Então, primeira coisa. E segunda coisa, se ela conhecer alguém que esteja numa gestação, com algum processo que possa evoluir para a prematuridade, que veja se isso pode ser evitado, porque a melhor forma de tratar o prematuro é evitar a prematuridade, né? Então, esse é o meu recado. Rebeca, e qual é o seu recado para essas famílias que estão vivendo a prematuridade? O meu recado é que elas fiquem tranquilas, que elas estão apoiadas, tem uma equipe toda, né, amparando, né, tanto ela, a família toda, o bebê, que ela não vai embora com dúvidas, né, então tire com a gente está ali para poder sanar todas as dúvidas que venham a surgir.
Isso mesmo, excelente. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso, eu vou encerrar fazendo um apelo. Doem leite, porque leite salva vidas, em especial desses pequenos que estão lá sendo assistidos e lutando pela vida desde que vieram ao mundo. O Saúde e Educação fica por aqui, eu agradeço a sua audiência.